Hoje nós vamos falar rapidinho sobre o medo da morte. Afinal de contas, quem não tem medo da morte? Você acha que ter medo da morte isso quer dizer fraqueza? Você acha que ter medo da morte isso quer dizer falta de fé? Falta de crença em Deus? Falta de confiança em Deus? De maneira alguma, querido. A morte, de fato, ela causa medo a todos os homens, a todos os seres humanos. O que nós precisamos aprender é saber a vencer esse medo, lutar contra esse medo, triunfar contra esse medo. E é isso que eu quero te ajudar hoje. O próprio Jesus, em Marcos capítulo 14, nós vemos ali Jesus no Getsêmani, ali com seus discípulos, na noite em que ele seria entregue, na noite em que ele seria traído, e ali Jesus chamou Pedro, Tiago e João para um local reservado para orar. E a Bíblia diz, no verso de número 33, Jesus falou que estava com a sua alma profundamente angustiada até a morte. E a Bíblia registra que ele sentiu-se tomado de pavor e de angústia, ou seja, o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, estava tomado de pavor, de medo, de angústia da morte. Não para onde ele ia, mas o momento que ele ia passar, a morte, o momento da morte que ele ia ter que enfrentar. Só que em seguida, nessa oração, o medo de Jesus era tão grande que o suor dele transformou-se em grandes gotas de sangue. Ele estava angustiado, ele estava tomado de pavor, de acordo com Marcos 14, 33, e em seguida ele pede ao Pai: Pai, se for possível, eu sei que eu vim para essa hora, mas se for possível, passa de mim essa hora, me leva de outro jeito, me leva de outra maneira, mas passa de mim essa hora, mas que seja feita a tua vontade. E embora, querido, Jesus ali com medo da morte, tomado de pavor, pelo que ele ia ter que passar, pelo que ele ia ter que enfrentar, pavor da morte, em seguida, ele entrega-se totalmente ao Pai, ele entrega-se totalmente a Deus, porque ele sabe para onde ele vai. O apóstolo Paulo disse que Jesus enfrentou a afronta, a ignominia, a vergonha, a humilhação, a dor, pelo gozo que lhe estava proposto. É isso, querido, que pode tirar de você o medo da morte, o medo de morrer. Que embora todos temos, o medo de morrer, alguém que está às portas da morte, tem medo de morrer, mas saber para onde vai, saber aonde vai passar a eternidade, isso vai tirar o medo e vai consolar. Observe que Jesus, quando está na cruz agora, em agonia, os soldados tentam lhe dar vinho com fel, que era um tipo de anestesia, para sentir menos dores, e ele não quis. Ali ele se entregou por inteiro, se entregou por completo, sim, e mesmo naquela hora dizendo: Pai, por que me abandonaste? Em seguida ele diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E eu lembro também de Davi, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não é que ele não ia temer a morte, o momento da morte, sim, mas é que ele não temeria para onde ele iria após a morte. Porque o maior medo das pessoas morrerem, querido, não é tão somente o momento da morte, a hora da morte, mas é para onde vai após a morte. Esse é o maior temor de muitos. Mas se você está firmado em Cristo, se você está alicerçado em Cristo Jesus, com certeza, querido, sem dúvida alguma, não tenha dúvida disso, você vai partir para a eternidade. Eu tive um testemunho recente, um relato recente muito impactante de um irmão que faleceu, vou guardar o nome do irmão, e o outro irmão da nossa igreja chegou para ele e disse: olha, não, fique bem que o senhor vai ficar bom. E ele falou: não, meu filho, eu não quero ficar bom, eu estou cansado, eu quero ir para casa, eu quero partir, eu quero ir para o céu. Irmãos, ele já tinha uns 80 e poucos anos, e realmente Jesus o levou. E eu fiquei maravilhado ali, irmãos, com a fé daquele homem. Sim, que embora
o medo daquela situação, daquela circunstância, mas a fé estava inabalável. Então, querido, não viva com pavor da morte. Não tire da sua mente, tire da sua alma essa ideia de que você vai morrer qualquer instante, qualquer hora. Eu conheci pessoas que todo dia da vida dela ela vivia deprimida, depressiva, com medo de morrer naquele dia. E passavam-se anos e anos e anos e 20 anos e aquela pessoa viva, mas com medo de morrer naquele dia, depressiva, com depressão, tá? E palavra nenhuma ajudava aquela pessoa. Até que, por fim, de fato, com muitos anos, a pessoa morreu. Nós temos que ter, querido, a certeza e a convicção para onde nós iremos. E para isso, você precisa depositar a sua fé e a sua confiança em Jesus. Eu tenho certeza que mesmo no vale da sombra da morte, que mesmo você temendo a morte, ter medo de morrer, sim, eu tenho certeza que na hora da cruz, vamos dizer assim, como Jesus estava lá, Jesus ali, aquele Jesus do Getsêmani, Pai, apavorado, tomado de angústia e de medo, sim, pedindo para passar dele aquela hora, agora ele já está lá na cruz, no momento da execução, e ele rejeita o que os romanos querem dar para ele para amenizar a sua dor. Ele se entrega por completo e ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É assim que temos que ser, queridos. Tá? Vamos viver cada dia. Se a gente for morrer hoje, amém, que seja a vontade de Deus. Se for morrer amanhã, amém, que seja a vontade de Deus. For demorar mais alguns anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, não sei. Amém, seja feita a vontade de Deus. Mas o certo é que um dia a gente vai e não adianta a gente viver em torno do medo da morte. Não adianta a gente viver com pavor da morte. Jesus sabia para onde iria, pelo gozo que estava proposto, ele suportou tudo. Então, querido, suporta, aguenta, tá? Enfrenta. E de repente você que está aí, num leito de hospital, desenganado pela medicina, e muitos têm te prometido a tua cura. Eu não sei se Jesus vai te curar, querido. Eu não posso fazer isso de forma irresponsável. Já vi muita gente prometendo cura e as pessoas não ficando curadas. Mas uma coisa eu posso te garantir, se você crê em Jesus Cristo, se você entregou sua vida para Jesus, se a graça de Deus te alcançou, tenha certeza, no momento em que você fechar os seus olhos, exatamente, no momento em que você fechar os seus olhos, você vai abrir os olhos de novo, mas já em outro lugar. Você vai fechar os olhos aqui, e imediatamente, um segundo após, você abrirá os olhos já na glória, vendo Jesus, os seus anjos, o trono de glória. Sim, já maravilhado com tudo aquilo que você vai estar vendo. Pode ter certeza disso. Todo servo e serva de Deus, quando partem daqui, é para esse lugar que eles vão, para o paraíso. E lá eles ficam vislumbrados com a glória, que Paulo disse que era inefável, era impossível de explicar com palavras, que João viu, teve em visão na ilha de Patmos, mas que nós só vamos conhecer quando chegarmos lá. Então, não vamos viver com medo da morte. Quando ela chegar, simplesmente vamos aceitar que é a vontade de Deus e vamos partir, sim, com alegria para os braços do nosso Senhor, de fato e de verdade. E estar tão vivos como estamos aqui agora, só que em outro plano, em outra dimensão, num lugar espiritual, não mais físico. Não poderemos mais ver aqui, como agora não podemos ver lá. E quando estivermos lá, não poderemos mais ver aqui, apenas poderemos ver lá. E desejaremos ardentemente que todos, amados famílias que ficaram aqui, partam logo para lá, para estarem com o Senhor. Sim, porque é de fato maravilhoso. Então, querido, medo da morte, não deixa a depressão te pegar, não viva em torno disso. Viva o seu dia a cada dia. Sim, e no dia que Deus quiser te levar, o medo não vai impedir, tá? E também, se Jesus não quer te levar agora, também o medo só vai atrapalhar você. Deixa o medo de lado, esquece o medo, eu sei que não é fácil assim, esquece o medo, deixa o medo de lado e siga a Jesus com fé, com alegria e confiança, que com certeza Ele tem um lugar reservado para você na glória.